Geração de volta, hoje falando de drogas, juventude, prevenção. Vamos com mais perguntas da plateia com estudantes das escolas públicas. Natália? Pois é, Fernanda, no bloco anterior nós falamos sobre o empoderamento dos jovens, né? O deputado disse isso, que é preciso falar não. E a pergunta do Eliel e do Pedro é justamente sobre isso. Eliel, a gente começa com você. Meu nome é Pedro, tá? Desculpa, Eliel e Pedro. Bom dia, primeiramente. Minha pergunta é o seguinte: quais as consequências que pessoas que usam drogas podem trazer para o seu ciclo de amigos que não são usuários de drogas? E aí, agora uma pergunta da família. Tudo bem? Primeiramente, eu quero agradecer por estar aqui representando os alunos de Santa Luzia. Minha pergunta é: o que os pais devem fazer ao descobrir que seus filhos usam droga? Jairo? Pois é, cara. Primeiro, as duas perguntas elas têm que acontecer ao mesmo tempo. Se você percebe que nos amigos tem alguém que é usuário, eu acho que a questão mais importante é deixar a paixão do debate, a paixão, assim, a sua opinião de lado. Escutar primeiro é a melhor forma de você poder intervir. Você chegar colocando murro na mesa, falando lá, sei lá, ou de uma denominação religiosa, ou de alguma coisa que você, não, que não pode, que não sei lá. Escuta o camarada. Porque a pergunta que a Caroline, se não me engano, fez com relação à questão medicinal da maconha. Eu tenho um casal de clientes no consultório cujo filho tem epilepsia, ele tem convulsões, e o menino usa, importado ilegalmente, eles trazem ilegalmente dos Estados Unidos para cá, uma pequena porção do canabidiol que não tem nada a ver com colocar um menino de 8 anos para enrolar um baseado de maconha. Não tem nada, absolutamente nada a ver. Então, só nessa, você já destrói o argumento desse camarada que está fumando demais, que está tendo nota baixa na escola, que não tem ido à escola e que não tem nenhuma perspectiva do 781.5 do Enem que eu estava falando para a galera do Evaldo Lodge. Então, assim, um amigo seu está com um problema desse tipo, troca uma ideia com ele, mas troca uma ideia com ele não na tentativa de doutriná-los. Não vai adiantar muita coisa, não. E talvez isso vale para as famílias também, né? Aquele pai e aquela mãe que não senta com o filho para ouvi-lo, conversá-lo naquilo que ele está tendo problema, o avô que muitas vezes tem essa função de pai e de mãe, se ele chegar lá disciplinando de todo jeito, botando murro na mesa de todo jeito, não vai funcionar. Agora, com relação ao tratamento que o amigo havia colocado ali, não tem muito como fugir. Eu acredito muito nos grupos de ajuda mútua, muito mesmo. Acho que em Belo Horizonte, a menos de uma condução, ou talvez caminhando perto da casa de vocês vão encontrar um, que é um espaço de muita acolhida, tanto para a família quanto para o usuário crônico. No grupo de ajuda, a acolhida vai ser algo fundamental. Ele vai se identificar com aquelas pessoas que estão ali. Ele vai entender que ele não está sozinho. E dentro do grupo de ajuda mútua, vale muito o reconhecimento da necessidade de parar. O sujeito precisa reconhecer que ele passou do limite, que ele precisa de mudar o hábito dele com relação à substância de consumo. Vai ser preciso ficar distante de alguma forma. Se o cara tem o problema com o álcool, ele vai ter que ter uma outra cabeça frente ao bar, frente à festa onde a cerveja está amplamente disponível para ele. E, principalmente, vale muito, e vou repetir aquilo que o gente boa da reportagem falou. Um dia depois do outro. Muitas vezes o sujeito coloca para ele assim: eu nunca mais vou utilizar essa substância. Nunca mais é longe demais. É um fragmento de tempo muito grande. É um dia depois do outro. É só por hoje, é só de tarde, é só amanhã. É só até amanhã, porque aí esse aprendizado funciona. Valeu, Jairo. A gente vai soltar agora uma mensagem especial da dupla Danilo Reis e Rafael, que venceram The Voice, que são daqui de Minas Gerais, e deixaram uma mensagem especial para vocês que estão participando deste Geração. Vamos ver. Bom, galera, nós somos Danilo Reis e Rafael, estamos aqui no programa Geração hoje e passando para mandar um recado para toda essa juventude, essa galera jovem aí, que a gente vê que às vezes está se perdendo nas drogas, se perdendo aí no crime, nessas coisas ruins. E cada um, né, Rafa, tem um dom dentro de você, basta descobrir e desfrutar desse dom para uma coisa boa, né? Com certeza, tem vários meios e modos da gente curtir, ocupar a nossa cabeça. Claro, tendo Deus no coração, tudo fica melhor. E você, procurando o esporte, a cultura, a arte, assim você pode sair desse mundo e fazer um mundo muito melhor. Com certeza, essa é a ideia, essa é a dica.
Eles vieram no Geração e foi ótimo, gente. Vocês podem acompanhar os nossos programas também, o Geração, aqui pela TV Assembleia e no YouTube também, onde os nossos vídeos ficam disponíveis. Acompanhar a gente pelo Twitter também. Vamos para a plateia, que tem mais pergunta da Natália Bini, que está lá com os estudantes. Pois é, Fernanda, já que a gente está falando um pouco de prevenção, a pergunta do Adriano é para o deputado Antônio Jorge. Adriano. Senhor deputado, quais são os projetos de lei ou investimentos que o governo tem feito para aumentar a fiscalização nas fronteiras? Muito bem. Parabéns. Você sabe? Como é que é o nome, Natália? É o Adriano. Cadê o Adriano? Eu não estou vendo. Adriano está atrás da câmera, ele está Adriano, escondidinho. tá, obrigado pela pergunta. Adriano, olha, nós vivemos numa federação, né? A nossa Constituição define papéis para os entes de governo, sabe? A questão da fiscalização das fronteiras, ela é uma obrigação constitucional do governo federal, sabe? Eu posso dizer, como cidadão, como militante público, que os governos têm falhado muito nisso. Há uma dificuldade muito grande, nós somos um país, né, de dimensões continentais, a fronteira é muito grande, mas, de modo geral, nós estamos falhando. Os recursos para o trabalho de segurança no país, os orçamentos de segurança, não têm sido gastos pelos governos federais. E isso afeta demais a fiscalização das fronteiras, que deve ser feita pela Polícia Federal. Então, essa é uma deficiência, isso é uma peneira por onde passam não só as drogas, mas as armas, que também participam do mercado das drogas. Então, é um problema desafiador que nós temos que cobrar do governo federal cada vez mais recursos, diligências, para que a gente tenha, de fato, uma fiscalização correta nas nossas fronteiras. E acho que temos também que fazer nos nossos estados, né? Através das estradas, fiscalizar constantemente, porque as drogas não chegam do nada, né? Elas vêm de outros países. O Brasil não produz cocaína, produz até maconha, uma pequena quantidade no Nordeste. A polícia está sempre tentando desbaratar essas plantações, acabar com as plantações, mas cocaína, nós não temos plantação de coca e nem produção de coca. E somos o maior consumidor de crack do mundo, ou seja, vem tudo de fora. Então, de fato, o trabalho de controle das fronteiras é fundamental. Sua pergunta foi muito pertinente. Ok, deputado, obrigada. Estava mostrando aqui agora para a nossa direção, que nós temos uma pergunta aqui no palco. Como é que você chama? Kelly? Quer pegar meu microfone aqui? Pega. Ketley. A minha pergunta é para o Terrinha. Eu achei muito bacana a sua iniciativa com relação ao programa. Eu gostaria de saber com detalhes o que levou você a fazer esse programa para ajudar os jovens com as drogas ilícitas. Inclusive, o Terrinha tem mais uma pergunta, Natália, ali para ele. Exatamente, para o eu queria que você Terrinha. falasse também um pouquinho, Terrinha, que você me contou na reportagem, da influência dos seus pais, né, da história dos seus pais, que tem uma história muito bacana na prevenção. Natália, complementa aí a pergunta. Pois é, a Jennifer também quer saber mais um pouquinho sobre o trabalho do Terrinha. É que você fez sua ONG na comunidade para ajudar os jovens, ter uma coisa para eles fazerem. Aí eu queria saber se você pretende expandir sua ONG para outras comunidades para ajudar outros jovens. Vou responder a dela primeiro, depois eu vou... Bom, o que acontece? Eu mexo convivo com adolescentes desde os 12 anos, quando eu comecei a trabalhar pela igreja, né, em pequenos grupos. Meu pai é pastor, tem até minha irmã que está na plateia ali assistindo. Então, aquela lá. Então, assim, já vem dessa influência do meu pai mesmo, de cuidar das pessoas e tal. E assim, tive uma resistência muito grande com relação a isso, né? Porque quando você tem um pai que em certos momentos é ausente, mas mais na frente eu fui entender que ele estava cuidando das pessoas e eu procurei fazer outras coisas, mas no final eu vi que não dava, que eu tinha que fazer algo para o próximo. Então, assim, eu conheci o grafite, né? Antigamente eu queria ser do exército, e depois que eu conheci o grafite eu dei uma revirada na vida, falei, vou ser grafiteiro. E do grafite eu comecei a trabalhar a questão social. Então, eu tenho influência do meu pai e da minha mãe, que sempre cuidou e sempre me orientou nessa ideia de, e aí? A gente faz o grafite aqui, você faz a ideia aqui, mas o que você vai trazer? Então, eu penso que tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com amor e a gente tem que pensar no que a gente está trazendo de retorno para o nosso próximo.
Então, daí eu falei assim, né, eu fiz um período de arquitetura, não deu muito certo. Depois fiz um período de designer gráfico, não deu muito certo. Eu falei assim, não sei mais o que eu vou fazer. E aí, eu falei, vou grafitar. Então, eu resolvi fazer serviço social. Então, assim, para mim é uma dificuldade muito grande, porque a partir do momento que você está na rua, todo dia lidando com a rua mesmo, né? Com grafite, com a dança, com o usuário. Então, você tem uma dificuldade de ir para dentro de uma sala de aula ver a teoria, né? Então, é muito difícil, mas eu tive que me reeducar e hoje eu fui para o 3º período. E, assim, é uma luta constante, é um dia após o outro. É você acordar e falar assim, hoje eu tenho que ir para a aula. Às vezes os meninos estão na oficina e falam assim, não deu seu horário disso aí, não? Não quero ir, mas você tem que ir. Então, eu acho que é uma troca entre mim e eles também. Então, eles ficam me cobrando, falando, e aí, você tem que ir. E chegou uma hora também que eu me vi na necessidade, porque como que eu vou falar com eles? Vocês têm que estudar, vocês têm que correr atrás. Se eu não corro atrás, se eu não dou exemplo, né? Com relação a outra pergunta, a nossa ideia é expandir, mas, infelizmente, a questão de recursos, a gente fica um pouco travado, né? Então, mas com relação ao coletivo, a gente tem feito um trabalho amplo. Então, a gente faz um movimento que começou com um grafiteiro daqui de BH, que lançou um livro recentemente, o Felipe Arco, isso, e o projeto chama Mais Cores, Mais Vida. Então, um dia ele lançou lá no grupo que estava precisando de uma vila, de um espaço, e a gente tinha um espaço lá para fazer esse evento. Então, nós colocamos grafiteiros dentro da vila, soltamos o rap, chamamos o pessoal da comunidade para fazer mesmo. Assim, a comunidade também tem que entender que aquilo ali é dela, que é o espaço dela. A gente está até mostrando as imagens aí do trabalho que vocês fazem lá na comunidade. Então, esse dia aí foi o Mais Cores, Mais Vida de Páscoa. Esse foi o segundo que nós realizamos na nossa comunidade, e nós colocamos mais de 60 grafiteiros. Durante o evento, a gente convida os cabeleireiros da região, então é oferecido corte de cabelo gratuito. Nós tivemos como parceiro a prefeitura também, porque para a gente é muito interessante a gente ter a prefeitura. Eu estava até falando isso com os meninos no dia, chamei os meninos e falei assim, a ideia é o seguinte, mano, a gente que está fazendo e a prefeitura está apoiando, porque quando a prefeitura vem e faz, é meio que vomitado, então a gente tem que engolir. Então, a comunidade, a periferia, ela está cansada de engolir aquilo que vem de cima sem saber o que está acontecendo. Então, para a gente é muito interessante a gente fazer esse movimento, porque nós estamos buscando, nós estamos querendo. Então, a partir do momento que nós nos organizamos para fazer isso, é diferente. Então, a gente agrega os parceiros e nós vamos conduzir a nossa festa. Como o deputado e o Jairo falaram que a ação parte da sociedade, e isso é muito bacana, né? Tem mais pergunta aqui, né, Natália? Pois é, Fernanda, eu estou aqui em cima e agora a Júlia tem uma questão muito delicada para o Jairo. A gente está falando do jovem se empoderar, de falar não, mas e quando o colega não quer aceitar ajuda? Como é que é, Júlia? É o seguinte, o tipo de ajuda são vários, tem muitos. E quando a pessoa não quer ser ajudada? Júlia, tem uma experiência bonita junto dos grupos de ajuda mútua que fazem o tratamento a essas famílias. Vou te trazer uma história que aconteceu na última segunda-feira, nessa última reunião. Quando o Terrinha fala da experiência dele, parece algo muito bonito, porque pinta na televisão e tudo mais. Na verdade, a construção desse trabalho ele é diário. A experiência que eu vou te contar aqui agora ela é construída nos últimos 15 anos. Uma família vai ao grupo de apoio da Pastoral da Saúde e Contágio que eu coordeno. E a família nunca conseguiu levar o dependente químico à reunião. Nunca. Vão o pai, a mãe e os 2 irmãos. O que usa droga é o irmão do meio. E aí a irmã trouxe uma experiência muito legal. Assim, e eu já conhecia a história dos 4, porque eles frequentam o grupo há muito tempo. E aí, Fernanda, a irmã mais velha, eu coloquei e falei assim, ô Sabrina, estou inventando o nome dela aqui. Ô Sabrina, o que você acha, ao longo do tempo, com as reuniões, que fez com que vocês entendessem o problema desse irmão que é usuário? Ela falou assim, na medida em que meu pai e minha mãe frequentaram o grupo de apoio, eles se tornaram mais fortes para poder entender o problema, para poder simplificar um pouco as paixões que geram o problema.
Quando eles estavam fortes e firmes, os pais estavam fortes e firmes, com relação a colocar limite. Antigamente, o prato de comida desse menino usuário de droga ficava na casa o dia inteiro. Eles faziam o almoço lá 11, 11h30, ele podia chegar 3, ele podia chegar 4, que o prato de comida estava lá. Acordava a hora que queria, levava os amigos usuários para dentro da casa deles, e isso deixava a casa muito bagunçada. Muitas vezes, e aí tocar o coração das famílias que estão agora assistindo o programa, procurem ajuda nos grupos, procurem ajuda nos ambulatórios, porque é esse espaço, Júlia, que vai fazer com que as pessoas se empoderem mais, fiquem mais firmes para lidar com o problema. Às vezes as pessoas acham que é só chorar, que é só dar chinelada, que é só dar pancada. Isso não funciona. Quando a família está mais forte, a partir da frequência a esses grupos, a família toma conta, enquanto o sujeito, talvez ele nem vai querer ficar sóbrio, talvez a opção dele não é, mas a família se fortaleceu para poder deixá-lo num canto, usando a droga que tanto incomoda esse povo. Valeu, Jairo. Gente, a gente está caminhando para o final, então eu vou fechar com uma fala rapidinho. Deputado, uma fala que o senhor deixa para a gente sobre essa questão das drogas, da prevenção. O Jairo já falou que a importância desse empoderamento da família e da realidade do entorno do jovem que vive o problema, né? O Terrinha falou um pouquinho também da arte como um caminho, da organização social, né? Zaica também disse um pouco dessa coisa da inclusão social e do próprio empoderamento da periferia, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente fechar esse debate. Bom, eu primeiro quero agradecer muito a turma aqui da TV Assembleia, né? Fizemos um programa bacana, e quando faz ao vivo nós fazemos todos juntos, né? Plateia, as pessoas que estão aqui, os jovens, e estou muito feliz de participar. Eu tenho uma referência de um grande teórico da área da saúde, um amigo, e ele sempre reproduz isso: problemas complexos, soluções complexas. Não tem receita pronta e simplesinha para resolver o problema das drogas. É um problema sociológico, está entranhado na nossa sociedade, mas ele é muito grave. Aos governos, cabe gerar políticas e financiar. Nós temos que exigir isso dos governos. As questões do tratamento, sejam feitas pela sociedade ou não, cabe ao governo financiar, regular, controlar a qualidade. Cabe ao governo, e aí existem governos e governos, reconhecer aquilo que eu disse, que tem coisas que a sociedade faz muito melhor do que os próprios governos. Mas a sociedade precisa do apoio do governo. O Terrinha deu uma demonstração aqui, como ele, muitas iniciativas na sociedade existem de pessoas genuinamente abnegadas, que têm vocação pública muito maior do que muitos políticos. Isso é uma vocação pública, ajudar o público, ajudar o próximo, né? É uma fundamentação cristã, mas, acima de tudo, é uma vocação pública. Essas iniciativas precisam ser reconhecidas e cofinanciadas pelo governo, sem que o governo interfira no ideológico daquela iniciativa. Alguém falou aí, Terrinha, vai multiplicar para outros lugares da cidade? Seguramente, se ele tivesse um financiamento público, ele teria energia para isso. Isso a gente pode ajudar e deve ajudar, através da Assembleia, reconhecer e fortalecer as ações para a sociedade. Mas, por fim, o problema da droga, o governo tem responsabilidade, temos que apoiar, mas é um problema da sociedade, porque ela envolve valores, envolve cuidado, envolve atenção ao seu familiar, envolve não cair na armadilha de varrer o problema para debaixo do tapete, exige das famílias apoio para ter atitudes. A última pergunta que foi feita sobre o que fazer quando a pessoa não quer tratar é constrangê-la, sem tortura, sem nada moral, mas tirar a pessoa da zona de conforto. Muitas vezes a família vai ficando refém daquele problema que não acaba, ela acaba criando uma situação de proteção ao uso. Já que não tem jeito, olha, está aqui o dinheirinho da droga, você usa só aqui no quarto, e vai criando uma proteção. Não, tem que gerar desconforto, porque todo dependente de drogas, ele é infeliz no seu íntimo. Todo dependente de droga é alguém que perdeu o bem mais precioso, a liberdade de escolher. Então, todo dependente de droga, ele pode e deve ser ajudado. Estender a mão constantemente, mas, para isso, precisa de técnica e, muitas vezes, o apoio de equipamentos técnicos. Olha, parabéns a vocês. Cada um aqui deve ser um multiplicador dessa nossa iniciativa. Vamos enfrentar, sim, o desafio de botar limite e reduzir esse flagelo que é o consumo desordenado de droga no nosso país.
Obrigado e parabéns a todos pelo programa. Viu? Muito obrigada, deputado Antônio Jorge. Jair, você quer complementar rapidinho? Pois é, Fernanda. Todo mundo tem dúvida. Fernando Pessoa vai dizer que ele inteiro era dúvida, ele inteiro era questionamento, ele não tinha certeza nenhuma. Ele só tinha certeza da construção do caráter. Talvez o que a gente está conversando aqui agora, para os 95% que não usam do dado que você colocou. 95% de vocês não vai usar, não vai experimentar, não está afim, mas existe alguma coisa que você pode fazer. Não é porque você, não, bobagem, eu não uso essas paradas aí, tá de boa. Mas se você fica 4h30 na frente do Facebook sem fazer nada o dia inteiro, não funciona. 785 lá, falou? Obrigada, Jair Stacanelli. E agora, Terrinha. Eu acho que a maior arma é o amor. Então, eu acho que não dá para a gente lidar com essa situação se você não for com amor e com diálogo. Então, eu acho que a melhor forma é o diálogo e sempre o amor. Ótimo, Terrinha. Isso aí. Ed, fala um pouquinho para a gente aí, Ed. Gente, Terrinha resumiu muito. Não tem muito que fugir disso aqui, não. E quando a gente ama, principalmente a si mesmo, entendeu? A gente não destrói aqui. Se a gente está bem com a gente, vai refletir naturalmente na geral. E vida que segue. Ô, Zaika, onde que as pessoas podem escutar mais a sua música? Então, gente, tô aí divulgando meu trabalho. Primeiro tem o primeiro CD, que é esse aqui, que é o Desabafo, né? E a gente fala dessa coisa aí do amor, né, Terrinha? Que a arte de rua ela sempre tem essa reflexão mesmo do amor e da autoestima aí para essa juventude aí que somos nós. O trabalho está disponível via Facebook. Dá para a gente fazer coisa útil aí com o Facebook. Tem muita gente fazendo coisa útil. Mas lembra dos... 4h30 não dá, né, Zay? Ficar olhando a vida dos outros na internet não funciona, né? Pois é complexo. Então, o trabalho está disponível para quem quiser baixar, quiser me adicionar perfil pessoal Zaica dos Santos. Perfil profissional está como Zaica Oficial, só dá um curtir lá que fortalece. Estamos aqui fazendo arte independente em Minas Gerais e propagando aí o amor, que é isso que é importante. Uma guerreira, né, Zaica? Vamos que vamos. Valeu, Zaica. Muito obrigada às escolas que vieram aqui hoje, nos ajudaram. Tantos outros queriam fazer perguntas, né, gente? Mas não dá tempo de todo mundo fazer. Eu agradeço demais a presença. Os estudantes estão sempre aqui no Geração. Quando vocês quiserem participar, a gente tem o Geração aqui na Assembleia, sempre recebendo atrações culturais. Vocês podem assistir pela TV Assembleia, pelo YouTube também, pelo computador. Lá você consegue ver a TV Assembleia ao vivo. Vamos fechar com a Zaica? Lembrando que a gente volta para as nossas comissões aqui, que a gente sempre transmite o trabalho parlamentar ao vivo pela TV Assembleia. Muito obrigada, um bom dia para vocês e vamos de Zaica. Vamos que vamos. Então agora aqui eu vou ficar um pouquinho no canto, porque eu sei que vai ter alguns b-boys que vão interagir com o espaço, é isso mesmo? Chega. Subir aqui quem quiser dançar. Levanta aí, vamos terminar isso aí todo mundo. Aproxima pra cá, vamos ser felizes. Vai que vai, DJ. Pode vir, gente, chega aqui, ó. Vem. Quanto mais simples te usam, quanto é sorriso. Você dá o braço, pega o seu corpo. De coração a resposta é: dinheiro é mais importante que a mensagem. E o que tem essência vira imagem. Tão enchendo o bolso do sistema, agregando público no. Quanta política, Senhor, meu povo. Mais hipocrisia no jogo. Utopia clássica em ataque, o que te confunde. Quando a ideia te cutuca, cê engole seco que conturba e taca logo tudo, é na rima. Em ideia pura, objetiva, segue sem medo, sempre no conceito. Te falam pare, mas não se desarme. Desafie medo, essência é conceito. Cê chora, levanta que o azar espanta. Ideia é vontade com identidade, nunca se desarme do que a vida é sua, malícia dos outros, sorriso nos lábios, desarme, se arme. De positividade, te dizem sim, te dizem não, mas mesmo assim sim. Positividade segue minha missão, te dizem sim, te
dizem não, não. Mas mesmo assim, sim, positividade segue na missão. Porque a fase então passa, mas a vida é batalha. É você que reluta com a verdade da busca. Se o mundo não segue, com a busca persegue. A vitória é pessoal, inconscientemente igual. Quando todos desacreditam, é você que acredita. A verdade sempre é maior que a expectativa. A verdade sempre é maior que a expectativa. Seja você mesmo, mesmo sem o mesmo. Vai DJ, vai DJ, vai DJ.